Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria nós damos início a mais um Bíblia em Casa, mais um estudo da palavra, dirigido pelo pastor Aldemar. Hoje ele vai continuar com o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Mas antes disso nós teremos uma participação especial com uma meditação da palavra do nosso irmão Manuel. E nesse momento eu gostaria de iniciar o programa com uma breve oração para que Deus abençoe esse tempo. Amém? Senhor meu Deus, nós queremos consagrar, Senhor, esse estudo em Tuas mãos. Lhe pedir que o Senhor abençoe cada palavra, cada oração, cada louvor, o estudo que será dirigido no dia de hoje. Que o Senhor venha derramar a Tua unção, o Teu poder, a Sua capacitação, que seja conforme, Senhor, o Teu poder, a Sua direção. Que esse programa no dia de hoje, esse estudo cumpra os Teus propósitos e que venha edificar, Senhor, fundamentar, Senhor, muitos irmãos que nos assistem, Senhor. Essa é a minha oração, nós Te agradecemos, Te louvamos e Te adoramos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por esse canal aberto, Senhor, para estudo da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Nesta noite eu quero dar uma palavra aos irmãos e a palavra é sobre fé. Nós vivemos um momento muito difícil no Brasil e no mundo, que a fé vai fazer toda a diferença. O próprio Jesus, ele disse que aqueles que têm fé verão a glória de Deus. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não realizamos a obra de Deus. É tudo pela fé. E quando nós oramos, quando nós fazemos algo para Deus e para nossas vidas, é necessário que tenhamos fé, que tenhamos certeza de aquilo que nós desejamos, precisamos, vai se realizar. Mesmo que você não esteja com os seus desejos materializados, você tem que crer que, pela fé, eles serão materializados. Eu vou ler a palavra de Deus aqui, no livro de Mateus, Mateus 17, que fala da cura de um lunático. Era um pai que tinha um filho, e esse filho era lunático, tinha uns problemas mentais, e ele fazia coisas terríveis, sofria muito, e o pai também sofria demais. E um dia, Jesus, ele esteve no Monte das Transfigurações e ele levou os seus discípulos, era Pedro, João e Tiago. E ao descer do Monte das Transfigurações, essas coisas aconteceram. Então eu vou ler para os irmãos aqui, a cura de um lunático, 17 a partir do 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele. O homem se ajoelhou diante de Jesus. Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o até os discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, ou seja, do rapaz, e desde aquela hora o menino se curou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram:
por que não podemos nós expulsá-los? Eis a pergunta. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E aqueles que têm fé, aqueles que crerem pelos olhos da fé, verão a glória de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que Jesus, ele recebeu como se fosse uma queixa de um pai atormentado em ver o filho doente, dizendo que levou aos discípulos e os discípulos não curaram. Não curou o rapaz, o menino. Aí por isso, como diz aqui a palavra de Deus, que quando Jesus desceu do monte da transfiguração, ele encontrou os discípulos frustrados, confusos, porque quando essas coisas não acontecem, o servo de Deus que vive com o Senhor faz a obra. Os discípulos andavam com Jesus, mas não aconteceu a cura. Então Jesus encontrou eles frustrados, confusos, tá? E mesmo assim, Jesus não deu desculpa ao pai daquela criança. Jesus só disse para ele, só disse o seguinte para os discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Trazei-mo aqui. Aí o pai trouxe o menino, Jesus expulsou o demônio e o menino foi curado. Então, irmãos, Jesus disse que foi a pequena fé. Eu creio que em outras Bíblias deve falar falta de fé. Então, a falta de fé é o grande diferencial em nossas vidas hoje. Nós temos que ter fé em tudo que fazemos para o Senhor e para nós. Crer que Jesus é invisível, mas real. Ele é o nosso Deus. Então aquilo foi muito constrangedor aos discípulos, porque ali lhe faltou fé. E Jesus disse que aquele que tiver a fé como um grão de mostarda vai dizer para um monte: sai daqui para colar, e isso será realizado, mas com fé. Então não importa, irmãos, o tamanho da tua fé. O tamanho da tua fé não importa. O importa é que mesmo que sua fé seja pequena, mas que seja realmente fé. Uma fé real, uma crença real no seu Deus, em Jesus. Porque através dele, ele vai sondar teu coração. Jesus vai ver que seu coração está cheio de fé. E você vai impor as mãos e o enfermo será curado. E você vai pedir ao Senhor que o espírito mau saia de alguém, e isso vai acontecer. Porque os discípulos foram comissionados e enviados por Jesus para proclamar o reino de Deus, curar os doentes e expulsar os demônios. Mas eles falharam na expulsão do demônio do menino. E depois eles foram ter com Jesus. Então, amados, essa é a palavra que eu quero deixar. Que nós possamos adquirir esse dom. A palavra de Deus diz que aquele que não tem fé, peça a Deus que lhe dá de bom grado. E nós adquirimos essa fé cada vez mais que nós temos intimidade com o Mestre, com a sua palavra, com a oração nos une a Deus. E nós temos aqui o exemplo de um homem que, Tomé,
Tomé, ele só creu depois que ele viu as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. 8 dias depois de Jesus se reunir com os outros discípulos, 8 dias depois, o Tomé estava numa sala com esses mesmos discípulos. E ele já tinha dito que só acreditaria depois que ele visse. E Jesus, sendo Deus, ouve tudo, sabe tudo. E Jesus foi a essa sala e ele deu a paz do Senhor e se dirigiu a Tomé e mostrou e pediu que ele tocasse com as mãos nas marcas e mesmo assim ele ainda tocou. Aí o que Jesus disse? Porque vistes, tu creres, porque viu. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado, feliz aqueles que não viram e creram. Então nós somos esses bem-aventurados. Nós não andamos e nem vimos Jesus como Tomé viu. Mas você, irmão, não andou com Jesus, mas você crê. Então, vamos tomar posse dessa palavra, vamos crer. Tem algum enfermo na sua casa? Ore agora e expulse essa doença em nome de Jesus. Está alguém perseguido por maus espíritos? Impõe a mão sobre a cabeça e expulse em nome de Jesus, porque o nosso Deus é poderoso. Foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, e ele está em nós, ele vive em nós. É isso que eu queria deixar aos irmãos. Agora eu vou orar por todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, Pai, nesta hora, Senhor. Sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E Jesus, Tu disseste, eis que estarei convosco todos os dias. Oh, Senhor, e Tu estás aqui conosco nesta hora. Visita os lares, Senhor. Visita cada coração, Senhor. Senhor, estende as Tuas mãos de poder sobre cada pessoa que ouve esta oração, que ouve esta palavra, que estudou a Tua palavra, porque, Jesus, Tu dissestes um dia às pessoas daquela época, quando Tu andava nessa terra, errais não conhecendo as Escrituras, meditai na minha palavra. Senhor, e hoje nós estamos meditando na Tua palavra, nós estamos fazendo esse estudo, Pai, e que este estudo, Senhor, alcance milhares de vidas, Senhor. Usa as redes sociais e abençoa cada um, Senhor, cada um, derrama da Tua unção, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que orou comigo, que estudou esta palavra, Senhor, e tomou posse da palavra. Senhor, eu abençoo a Tua igreja nesta terra em nome de Jesus, Senhor. Acrescenta-lhes fé, Senhor, acrescenta-lhes poder, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, porque tudo que somos, tudo que temos vem de Ti. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a cada um em particular. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença,
cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar todo louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer fazer teu nome grande e te dar todo louvor que é devido. estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia! Glória a Deus. Amados, a graça e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos hoje chegando ao capítulo 4 de Efésios, né? Paulo, nas suas cartas, sempre tem uma palavra de saudação, uma palavra doutrinária e depois ele traz uma palavra muito prática, né? Bem assim para o dia a dia dos discípulos. Então, esta é a palavra que nós vamos entrar agora, né? Efésios 4, ele começa não mais a falar da cristologia, né? Do estudo de Jesus Cristo, de Deus, do poder de Deus, da eternidade de Deus, mas ele agora traz colocações mais práticas para o dia a dia dos irmãos da igreja, né? Mas mesmo assim, irmãos, é muito profundo. Talvez a gente não consiga hoje terminar o capítulo 4 de Efésios, mas vamos dar um bom estudo hoje, se Deus quiser, pedindo ao Espírito Santo que nos dirija, amém? Querido Espírito Santo, nós te amamos. Deus, nós te pedimos, manda sobre nós uma unção dobrada, uma porção dobrada do teu Espírito, para que nós possamos mergulhar no estudo da palavra que o Senhor escreveu, ou que nós possamos, em nome de Jesus, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações, segundo aquilo que o Senhor tem programado nos tempos eternos. Molda em nós toda a tua boa, perfeita e agradável vontade. Estejamos no centro do teu plano, fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer. Nós clamamos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, aleluia. Amados, capítulo 4 começa assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Paulo está fazendo uma exortação à prática da vida cristã, não é isso? Ele fala: com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por perseverar e por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? Cada um desses tópicos daria um estudo, né? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, no sentido de um dar suporte ao outro, né? Esforçando-vos diligentemente, esse é o tópico que ele põe como central, por preservar a unidade do Espírito.
no vínculo da paz, essa unidade da igreja, né? Paulo, conforme nós vimos, ele era judeu, foi enviado aos gentios, numa época em que gentios e judeus se sentavam juntos na congregação. Era uma coisa inimaginável, né? Homens e mulheres sentados no mesmo lugar, né? Todos sendo considerados exatamente iguais diante do Senhor, né? E isso custa um preço, né? O inimigo faz tudo para destruir essa unidade do corpo, né? E aqui então ele continua falando sobre essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, presta atenção, age por meio de todos e está em todos. Está aí o motivo da nossa unidade, né? O Senhor criou um corpo chamado igreja, Jesus inaugurou, né, um corpo chamado igreja, né? E ele então deu um motivo para essa unidade. Ele age através de cada parte do corpo, né? E está em cada um dos membros do corpo, né? A gente viu lá em Atos, né, quando o Espírito foi derramado, todos, a palavra que mais se repete, todos ficaram cheios do Espírito, né? Em cada canto da casa houve o derramamento do Espírito Santo. Então, a gente vê que a ideia do Senhor é que haja unidade, porque Ele criou para que seja assim, né? Aqui Paulo só está fazendo uma exortação para que haja unidade. Agora, se você vai numa carta como 1 Coríntios 11, a gente vê que essa exortação ganha uma conotação muito mais séria, né? Muito mais pesada. Lá em 1 Coríntios 11, 28, a gente vê, ele fala sobre a instituição da ceia, né? Fala sobre, façam isso em memória de mim, Jesus disse isso, e tomou o pão e o cálice, né? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso é versículo 26. A 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que corpo é esse? Ele está falando do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, morrem, né? Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, ele está dizendo o seguinte, que o texto todo, né, dentro do contexto de 1 Coríntios 11, ele está chamando a atenção para as pessoas não chegarem para a ceia e cada um come do seu jeito, um come mais, outro come menos. Não, tem que ser todo mundo junto, né? Lá no verso 17 ele fala: não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior, porque estou informado que quando se reúnem existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quem não discernir o corpo, a importância do corpo, da unidade do corpo, come e bebe juízo para si mesmo, né? Fica fraco, doente, pode até morrer. Se você discordar dessa visão, eu vou lá para um pouquinho antes, né? Na mesma carta, no capítulo 10, versículo 16 a 17, você vai ver exatamente o que a gente está falando. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Ele fala aqui: falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Verso 16, estou em 1 Coríntios 10, 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo?
E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, o contexto daquela palavra de 1 Coríntios 11 é que discernir o corpo é entender que nós todos somos membros desse corpo. Somos igualmente participantes do único corpo, amém? Que é o corpo de Cristo. Então, a gente vê que há uma ênfase muito grande nas cartas de Paulo sobre a unidade, que era o ponto e ainda é o ponto que o diabo mais tenta, né? Ele faz tudo para que você se desuna do corpo, né? No caso dos homens, ele pega muito na crítica, né? Você começa a ser crítico em relação a uma coisa, crítico em relação a outra, e isso vai te fazendo criar barreiras com as pessoas. Daqui a pouco você se afasta das pessoas, né? Quando você começa a falar as suas críticas, você fala mal das pessoas, isso te faz se afastar naturalmente delas, e daqui a pouco você não só não discerne mais que você é parte do corpo, né? Que o outro é parte do corpo como você, Jesus está em você, Jesus está nele. Se você o desacredita, se você faz com que ele se afaste de você, você não quer ficar junto dele, você na verdade está se afastando de Jesus, né? Isso é muito importante. Então, a gente vê que Jesus aqui é colocado também como nosso exemplo, né? Se você volta lá para Efésios 4, onde nós estamos, ele começa a falar de Jesus como nosso exemplo, né? Ele fala sobre o corpo e ele começa dizendo o seguinte, versículo 7 agora: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada a cada um segundo o que Jesus quis, né? O propósito dele. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Presta atenção, ele está dizendo, se Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, se humilhou, veio à terra, né? E aqui ele fala que desceu até as regiões inferiores da terra, né? Pedro fala que Jesus foi até ao inferno para pregar aos espíritos em prisão. Mas alguns comentaristas acreditam que aqui a região inferior da terra é que nós estamos numa região inferior em relação ao Senhor Jesus. Eu creio que ele está mencionando o inferno, lugar dos mortos. Mas mesmo se você pensar apenas no lugar dos vivos, para ele é muita humilhação ele vir até aqui, mas ele veio por amor a nós. E ele subiu e levou cativo o cativeiro, né? Libertou os homens para que ele pudesse então derramar dons. E então ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, com o propósito de unir esses homens, né? Unir esses homens. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Qual o propósito? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Jesus é o nosso modelo. Ele se humilhou, né? Lá em Filipenses também, né? É um trecho bastante conhecido, que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo, né? Para depois ser exaltado. Então, isso é onde nós devemos nos mirar, nos espelhar. O nosso modelo é Jesus, né? E tudo isso para que nós cheguemos à sua estatura de plenitude, né? A estatura da plenitude de Cristo. E para que isso aconteça, ele então colocou cada um desempenhando um papel diferente. Jesus desempenha o papel de apóstolo através de um irmão. Apóstolo é o missionário, aquele que vai sozinho abrir um trabalho, um buraco, né, onde não existe pregação do evangelho. Dali ele começa
ele finca as bases, né? O pastor que depois fica tirando carrapichos, cuidando, limpando as ovelhas, ensinando, alimentando, né? O evangelista que vai atrás de novos convertidos, né? O profeta que traz palavras direcionadas por Deus, o mestre, né? Que ensina a palavra de Deus, né? Fortalecendo a vida dos irmãos. Então, com este corpo, ele então permite que haja um aperfeiçoamento dos santos para o conhecimento do Filho de Deus. Novamente, a palavra conhecer Jesus tem um significado muito forte, né? E Paulo chega a fazer uma ressalva, ele diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro. Ele faz uma comparação. Perfeita varonilidade seria o varão homem maduro e não mais como crianças, não mais como meninos, que são agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrinas. Você conhece pessoas que são como meninos, né? Hoje estão de uma forma, amanhã estão de outra. Qualquer coisa que ouvem na televisão, qualquer pregação que venha de onde vier, seja ela com discernimento ou sem discernimento, eles são levados para cá e para lá, porque eles não cresceram, né? Continuam meninos, continuam crianças na fé. E não é isso que Deus quer. Deus quer que todos cresçam, todos se tornem maduros espiritualmente, né? A perfeita varonilidade é a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Presta atenção, existe astúcia. Muitas das palavras que você ouve, o diabo está usando. Muitas vezes é vestida de palavra de crente, né? Está citando a Bíblia, está falando coisas boas, bonitas, mas num balde de verdades tem uma gotinha de veneno, né? Está sendo espalhada ali. Você tem que ter maturidade, discernimento, e para isso você precisa receber o que a igreja dá, né? A igreja dá o mestre para te ensinar a palavra, dá o profeta para te dar a revelação de Deus, dá o apóstolo para fincar novas bases, dá o pastor para cuidar do rebanho, né? Então, tudo isso é um plano de Deus para que haja crescimento. São muitos os ministérios e Paulo está falando que medida do dom de Cristo para cada um. Ou seja, cada um de nós tem um chamado dentro deste corpo. Ninguém está de fora. Todos têm um ministério, amém? Dentro desse corpo. Você vai ser bênção para alguém e alguém vai ser bênção para você. Só não pode haver afastamento, né? Não pode haver rejeição do irmão, porque isso é pecado, né? Isso é pecado, ofende o Espírito Santo, amém? Então, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né? A criancinha, quando nasce, a gente gosta de ver o bebê esticando a perna, né? Se debatendo, se mexendo, porque nesse processo ele está crescendo. É como nós também. Se você ficar parado, você não cresce, mas se você movimentar, os seus ossos se fortalecem, os seus músculos se fortalecem também, né? Assim é espiritualmente. Se você ficar alheio ao corpo de Cristo, você atrofia, mas se você começa a interagir, você cresce e leva crescimento para os outros. Você se sente realizado por ser bênção na vida de alguém, em nome de Jesus, né? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele está dando agora uma outra conotação, né? A gente viu que você, para ser bênção, você precisa buscar servir a Deus, né? Muita gente pensa que Deus é responsável por você, então você não tem que fazer nada. Não é isso, né? Não é isso que ele diz aqui, não. Ele está dizendo que você deve tomar um posicionamento, né? Você deve tomar um posicionamento. Obscurecidos, antes vocês eram como os ímpios, obscurecidos, alheios à vontade de Deus, por causa da ignorância em que viviam, na dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução,
para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Isso é o mundo, não se compare com eles, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É uma atitude sua e minha. Nós temos que nos despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Nós podemos, ainda já crentes, entende? Já sendo servos do Senhor, querer ficar carregando o velho homem. Não pode. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quem é que vai renovar? É o Espírito Santo. Mas a decisão é tua. Renoveis no espírito, né? A palavra que nos vem ao coração é Romanos 12, né? Romanos 12 é um texto paralelo a esse aqui, né? Romanos, capítulo 12, você vai ver exatamente as mesmas coisas ditas de outra forma. Olha só. Romanos 12, a partir do verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, como ele começou lá, rogo-vos, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, né? Deixa para trás as coisas do mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você decide se renovar e Deus vem e te renova, né? Uma coisa que a gente tem que entender, isso é muito explicado nas classes, né, de novos membros, para os irmãos mais novos, mas a gente tem que aprender isso a vida toda, né? Nós precisamos desenvolver a nossa atitude pessoal, né? Renovai-vos, né? Ele fala, vos renoveis no Espírito, é você que se renova, né? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por exemplo, você não conseguia parar de mentir. Algumas pessoas têm esse problema, né? A mentira faz parte deles. Eles aumentam as coisas, contam vantagem e tal. Mas você aqui agora vai poder dizer assim, não, eu vou mudar. Mas como você vai mudar? É Deus quem vai te mudar? Sim, mas você vai mudar. Como? Você vai tomar atitudes diferentes. Então, ele fala aqui, deixa a mentira e fale a verdade. Pronto, você decide falar a verdade. E aí, no que você vai falando a verdade, o Espírito Santo vai te capacitando a mudar. Presta atenção, tudo que você é hoje é resultado de escolhas que você fez antes. Tudo que você decidiu fazer moldou quem você é. Tudo que você decidiu sentir moldou o que você sente. Então, no que você age, você está abrindo o espaço para que Deus possa te renovar, né? Você possa ser transformado pela renovação do vosso entendimento, né? Conforme diz Romanos 12, né? Romanos 12, lá no 3, continua, porque pela graça me foi dada, eu digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo, a figura do corpo, né? Como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, ele fala, você vai, no corpo de Cristo, você vai receber suporte, você vai receber apoio para crescer, para se fortalecer. Mas você tem que tomar posicionamentos, né? Você tem que se posicionar. Então, ele falou, fale a verdade, pronto. Dou o que doer, né? Vou falar a verdade. Ah, mas eu era mentiroso. Não sou mais, né? Eu tenho agora uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim, né? Eu começo a escrever com as minhas próprias mãos uma nova história. O Espírito Santo agora vai me capacitar a isso. Eu dou o passo e Jesus me dá a estrada para andar. Amém? Eu preciso caminhar. Ele fala, irai-vos. Eu estou lá em Efésios, novamente, irmãos,
irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, né? Então, uma das coisas mais difíceis é que as pessoas do mundo são raivosas, né? Elas são insolentes, elas são atrevidas, elas conseguem na raiva, né? Na imposição, mas nós temos um Deus todo-poderoso para nós. Então, ele fala aqui, quando você recebe uma maldade de alguém, uma agressão de alguém, você fica irado, mas não peca, por favor. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele não está dizendo que você não vai ficar irado, né? Quando alguém arranha o seu carro, você não vai ficar com raiva? Vai. Mas você não vai deixar que o sol se ponha, fique remoendo isso, né? Remoendo, porque o diabo está querendo que você guarde essa raiva. Ou então alguém na igreja falou uma coisa mal pensada, de repente até a pessoa às vezes veio te pedir o perdão por aquilo, mas não adianta, você carrega aquela raivinha, né? Isso não é coisa de crente, não é coisa de crente. Nós temos que aprender. Como vamos aprender, como vamos crescer até a estatura de Cristo? Só nos posicionando, né? Sobre raiva, em 2 Coríntios 2, 10 a 11, a gente tem um texto maravilhoso. Ele fala assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O irmão da igreja lá de Corinto tinha cometido um pecado terrível na sua família, né? Pecado sexual lá, violento. E aí Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, olha, esse camarada está em pecado, né? Dê uma chamada nele, dá um gelo nesse cara aí, né? Mas na segunda carta ele fala, olha, eu perdoo também, ele já se arrependeu, amém. Então, não deixem que essa raiva, que esse sentimento de crítica em relação a ele, seja instrumento de Satanás para desviar vocês do caminho de Deus, né? Então, até mesmo uma ira santa, uma raiva com razão, tem que sumir, né? Tem que acabar, porque o nosso negócio é com o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, né? Paulo está citando aqui Salmo 4, que diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, né? Salmo 4, versículo 4 diz assim, você está com muita raiva, então deita, encosta a cabeça no travesseiro, que é mais quente, né? E consulta no travesseiro o que Deus pensa sobre isso. Entrega nas mãos de Deus, né? Romanos 12, 18 a 19, ele fala, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Deixa Deus resolver, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O texto se segue falando sobre você colocar brasas vivas na cabeça do seu inimigo, né? O inimigo te ataca, você ama, você responde, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É um outro texto de Paulo, né? Então a gente vê, você tem que se posicionar contra a carne, contra a sua velha natureza, para que o Espírito Santo possa te dar essa vitória. E ele dá, ele promete e ele cumpre. Ele vai te dar essa vitória, seja ela qual for, seja o pecado que for. Eu não consigo perdoar, eu sou muito raivoso, mas Deus vai fazer com que você consiga, né? Eu sou muito mentiroso, Deus vai fazer com que você consiga. E até furtava, ele fala aqui, aquele que furtava não furte mais. Ninguém é ladrão no grupo que eu conheço, mas imagina alguém que saía do trabalho e pegava alguma coisa que não era para pegar, uns lápis para casa, o patrão não tinha deixado, né? Ou então um aluno que faz cola ou ludibria alguém, né? Isso aí não é de Deus. Mas ele fala aqui, se você quer alguma coisa, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Se você é uma pessoa que antes usurpava as pessoas, você agora vai ser uma pessoa que vai ajudar as pessoas, amém? É o contrário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, olha só, né? Efésios 4 aqui, ele tá terminando
falando sobre uma coisa tremenda, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? É difícil, né? A gente vigiar. Tiago diz que quem consegue controlar a sua língua consegue controlar o mundo todo, né? Mas a gente tem, pelo Espírito Santo, esse poder, né? Não sai nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? E assim transmita graça aos que ouvem. Agora, no verso 30, ele dá um resumo sobre isso. Ele fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou tanto sacrifício, né? A gente querer viver uma vida que agrade ao Senhor, mas por que isso? Para experimentar mais dele, amém? E para não entristecer o Espírito. Você quer o Espírito Santo alegre em você? Então faça tudo para alegrá-lo. É um preço a ser pago, né? Quem quiser ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz. Crucificar o velho homem, né? Cruz e siga-me, né? E ele termina ainda aqui, nós estamos realmente terminando o nosso tempo, mas vamos conseguir ler esses versículos finais. Longe de vós toda amargura. Oh Deus, como o diabo tem conseguido roubar a paz, o sono, até mesmo prejudicado no trabalho, no casamento, nos relacionamentos por causa da amargura. Que o Senhor livre-nos dessas amarguras, né? Longe de vós toda amargura e cólera, né? Cólera. A gente acha tão bonito o homem colérico, aquele que se impõe. Olha, cuidado, isso não é de Deus, não. Provérbios fala, foge do homem violento, né? É bacana o chefe, mandão, violento, mas espera aí, calma. Esse cara não é de Deus, não. Cólera está fora. E ira, e gritaria, né? Não vamos tentar vencer no grito as coisas, né? E blasfêmias, falar mal, né? Falar mal. E bem assim toda malícia, né? Muitas pessoas às vezes carregam uma malícia dentro de si, né? A gente vê às vezes num filme um personagem que aparentemente está fazendo tudo para agradar, mas na verdade as intenções dele são todas contrárias àquilo, né? Então às vezes a pessoa muito educada esconde, né, a sua verdadeira intenção. Então isso é malícia, não é agradável a Deus, ponto final. Temos que ser transparentes, ser verdadeiros, né? Ser verdadeiros. E termina assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Paulo está aqui lembrando as palavras de Jesus, que também, novamente, a gente vai para o nível mais profundo, mais pesado, mais sério. Jesus fala assim: se você não perdoar, eu não te perdoo. Está escrito lá em Mateus, né? Se você leia lá o Sermão do Monte, que você vai ver isso, né? Se você não consegue perdoar, você também não vai receber perdão de Deus, né? Havia um credor incompassivo, né? Alguém que não tinha compaixão daquele que devia para ele. Ele era um credor, ele estava cobrando e ele não tinha misericórdia. Por que que ele foi castigado? Porque acima dele, Deus havia, o rei no caso, né? A figura da parábola é um rei, já tinha perdoado de muita coisa. E ele não queria perdoar uma coisinha pequena que o outro tinha feito. Então, toda vez que você tiver dificuldade de perdoar alguém, lembra tudo que Deus te perdoou. Oh, Deus! Diante de tudo que Deus já te perdoou, o perdãozinho que você vai dar não é nada, é fácil, né? E isso é agradável a Deus. Então, ele fala, perdoando-vos assim como Deus vos perdoou. Então, cuidado também, né? Fica atento nesse aspecto. Irmãos, o nosso tempo terminou, conseguimos ir até o fim de Efésios 4. Não vamos ficar estudando sobre os ministérios, né? Apóstolos, mestres e pastores, porque quando chegarmos em outra carta nós vamos ter oportunidade. São 3 textos que falam sobre isso. Romanos 12, nós estávamos começando Romanos 12, mas paramos ali. Um pouquinho mais à frente ele vai falar sobre ministérios, e 1 Coríntios 12. Então, esses 3 textos falam sobre ministérios. Se você quiser estudar sobre isso, então leia Romanos 12, leia 1 Coríntios 12 e Efésios 4, essa divisão de apóstolos, profetas, mestres,
Mas o mais importante não é você descobrir o seu ministério na igreja hoje, mas é você amar. O teu ministério se manifesta pelo amor. Ele fala, ainda que eu tenha todos os dons, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a profecia, se eu não tiver amor, nada serei. Então, se você quer realmente crescer e não ser uma criança instável no Evangelho, mas uma pessoa firme, forte, você vai precisar desenvolver o relacionamento com seus irmãos, né? Aqui está bem claro isso. Somos um corpo e nós precisamos estar, né, bem ajustados, como diz a música, né? Sabendo que foi pago um preço muito alto para que você tenha esse corpo para fazer parte. É uma família que você faz parte. Então aproveite dessa família, amém? Aprenda com todos. Cada irmão que Deus coloca tem uma missão na sua vida. E você tem uma missão na vida de alguns irmãos também. Então, vamos orar a Deus para que isso se cumpra na sua vida, na minha vida. Amém? Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos numa família de irmãos, sermos parte de um corpo, Senhor. Oh, meu Deus, que nós possamos usufruir desse corpo, ó Pai, aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através de cada um dos nossos irmãos e aprender a amá-los como o Senhor os ama. Ó Pai, aprender a perdoá-los assim como o Senhor nos perdoou. Oh, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus, a suportar, a dar suporte, assim como o Teu Espírito Santo, alegre dentro de nós, nos fortalece e nos dá suporte. Nós te amamos, Jesus, nós te agradecemos por Tua palavra nesta noite. Aprofunda em nosso espírito, o Espírito Santo, com toda a liberdade, tudo que o Senhor quiser nos ensinar. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amados. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
a ser igreja todo dia. Amém? O Senhor colocou cada um dos irmãos na sua vida com um propósito. Cada vida de cada irmão junto de você tem o propósito de te ensinar alguma coisa. Está formando em você a plenitude da pessoa de Jesus Cristo. Então, seja grato a Deus por todos que te cercam, pelos ministérios que te cercam, pelas pessoas que estão ao seu lado, por cada irmão da igreja. Se você deixa no seu coração entrar alguma barreira, você põe por terra em nome de Jesus, amém? Declara a paz de Cristo, declara o amor de Jesus na sua vida e através da sua vida, porque você também foi escalado, destinado para ser bênção na vida deles. Então, nessa troca que nós temos, o nome do Senhor é glorificado. Você vai amar e você vai ser amado, porque é através do irmão que Jesus te ama, trazendo para você palavras de conforto, de consolo, de revelação, de poder, de ensino, de direção. Você é igreja e nós aprendemos todo dia a ser igreja. Então que o Senhor abençoe a sua noite, a sua semana. Você sinta cada dia mais que você é corpo de Cristo. Amém. Onde quer que você esteja, se alegre, amém, porque você é parte desse maravilhoso corpo de Jesus aqui na terra. Amém? Vamos terminar com uma oração de agradecimento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela grande família que é a igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque somos diferentes, Pai. Oh, meu Deus, cada um tem um ministério diferente, cada um, Senhor Deus, tem um propósito diferente na vida do outro irmão. Mas todos estão, Senhor Deus, cumprindo o grande propósito do Senhor de ver, Pai, o corpo de Cristo crescendo e a vida de cada um dos irmãos sendo beneficiada, amém, crescendo, Jesus, para a glorificação do nome do cabeça, que é Jesus Cristo. Nós te amamos, nós te agradecemos, abençoa particularmente cada vida agora, cada necessidade seja suprida, Pai. Ó meu Deus, cada um tenha o toque do Teu Espírito Santo, ó Pai, abrindo, Pai, o seu coração para novas bênçãos, para poderosas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja, ó Senhor Deus, sobre todo o teu corpo, unindo todo o teu corpo para a glória do teu nome, amém, em nome de Jesus. Amém, amém. 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 Fica na paz do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém.